Existe uma mulher na Bíblia que chorou tanto que o sacerdote do templo achou que ela estava bêbada. Ela não estava bêbada. Ela estava destruída por dentro. Ela tinha uma dor que ninguém ao redor conseguia ver. Uma dor silenciosa. Uma dor que ela carregava sozinha, dia após dia, ano após ano. E naquele dia, ela entrou no templo sem esperança de resposta. Só entrou porque não tinha mais para onde ir. O nome dela era Ana. E o que aconteceu depois daquele choro dela mudou a história de Israel. Mas tem algo nessa história que quase ninguém percebe. Tem um detalhe escondido no texto que fala diretamente com você hoje. Com você que é mãe. Com você que tem uma mãe. Com você que perdeu sua mãe e ainda sente aquele vazio que não fecha. Com você que nunca teve a mãe que queria ter. Esse detalhe vai aparecer aqui. Mas ainda não chegou a hora. Continue comigo. Antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar de onde veio a sua força? Não a força que você mostra para o mundo, não a força que você coloca no rosto quando precisa aparecer bem. Eu estou falando da outra força, aquela que te fez levantar quando você não tinha mais motivo para levantar, aquela que te fez continuar quando tudo dentro de você queria parar. De onde veio isso? Tem uma resposta bíblica para isso, e ela está ligada diretamente ao que uma mãe planta dentro de um filho. A gente vai chegar lá. Mas primeiro, eu preciso te levar para uma história. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 ao 16. O texto diz assim: Ana estava com amargura de alma, e orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu, vendo, vires a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho varão, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. E continua, e sucedeu que, como ela continuasse orando diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ana falava no seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não se ouvia. Por isso, Eli a tinha por embriagada. E então ela responde ao sacerdote: Não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito. Vinho nem bebida forte não bebi, mas derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Lê esse texto de novo quando terminar esse vídeo, porque tem mais dentro dele do que parece. Ana não estava pedindo riqueza, não estava pedindo proteção, não estava pedindo cura do corpo. Ela estava pedindo a coisa mais profunda que um ser humano pode desejar. Ela queria ser mãe, e isso custava muito caro, porque na época dela, não ter filhos era carregado de vergonha. As pessoas olhavam para ela diferente. A outra esposa do seu marido, Penina, cutucava essa ferida todos os dias. O texto diz que Penina a provocava, a irritava, ano após ano, cada vez que iam ao templo, cada vez que a família se reunia. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E essa dor não era só o desejo de ser mãe. Era a sensação de que algo estava errado com ela, de que ela estava incompleta, de que Deus havia esquecido o nome dela. Você já se sentiu assim? Não precisa ser sobre filhos. Pode ser sobre qualquer coisa que você pediu tanto, tanto, e nada veio. E as pessoas ao redor pareciam receber com facilidade o que você tanto implorou. E uma parte de você começa a acreditar que sim, que Deus esqueceu de você. Ana estava nesse lugar, e ela foi até o templo assim, com aquela dor aberta, com aquele coração partido, sem liturgia bonita, sem palavras elaboradas. Ela foi até o altar de Deus e chorou, e os lábios se moviam, mas a voz não saía. Tem orações que a gente faz assim, a boca se move, o coração grita, mas não sai som, porque a dor é grande demais para caber em palavras. E Deus ouve esse tipo de oração também. Deus ouve o que a boca não consegue dizer. Você está ali. Pode ser que seja hoje à noite. Pode ser que já tenha sido ontem. Você está sozinha num cômodo da sua casa. Todo mundo já dormiu. E você está ali, sentada, talvez olhando para o nada,
com aquele peso no peito, aquele peso que é difícil de explicar, porque não é uma coisa só, é tudo junto. É o cansaço de ser mãe sem reconhecimento, é o medo de estar errando na criação dos seus filhos, é a saudade da sua própria mãe, que foi embora cedo demais. Ou é a dor de uma mãe que não foi o que você precisava que fosse, ou é o desejo de ser mãe que ainda não veio. E você olha para esse Dia das Mães chegando, e em vez de trazer alegria, ele traz uma pontada, porque o Dia das Mães na televisão, nas redes sociais, na vitrine de loja parece só mostrar o lado bonito, a flor, o abraço, e você está ali com uma história diferente, uma história que não cabe em cartão, uma história que é complicada, uma história que machuca. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vê você, assim como ele viu Ana, silenciosa, com os lábios se movendo e sem voz. Deus vê você no silêncio da sua dor. E não tem nenhum detalhe da sua história que ele desconhece. Lembra que eu disse que tinha um detalhe escondido na história de Ana? Um detalhe que quase ninguém percebe? A gente ainda não chegou lá, mas está chegando. Continua comigo, porque o que vem a seguir é a parte que muda tudo. Provérbios 31, versículo 28. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, e seu marido a louva. Versículo 25. A força e a beleza são o seu traje, e ela se ri do dia de amanhã. Versículo 26. Ela fala com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Essa mulher do Provérbios 31, todo mundo conhece ela, mas todo mundo pula a parte mais importante. Ela não é descrita pelo que ela tem, ela é descrita pelo que ela planta. Ela planta força, ela planta bondade, ela planta sabedoria, ela planta fé, e os filhos levantam. O texto diz que eles se levantam. Não é só que eles ficam em pé, é que eles se erguem, é que eles se levantam diante da vida, porque tem algo dentro deles que foi colocado pela mãe. Você já parou para pensar no que foi plantado em você? Pode ser que a sua mãe não foi perfeita, nenhuma mãe é perfeita, mas pode ser que ela plantou algo, uma palavra no momento certo, uma oração em voz baixa que você ouvia do seu quarto, uma mão que estava lá quando você não esperava, um sacrifício que você só entendeu anos depois. Aquilo ficou em você, aquilo virou raiz, e em algum momento da sua vida, quando você precisou se levantar, você se levantou. E talvez nem saiba de onde veio aquela força, mas eu te digo de onde veio. Veio do que foi plantado. E se você é mãe agora, deixa eu te dizer algo importante. O que você está plantando hoje vai aparecer mais tarde. Você pode não ver agora, você pode estar cansada, você pode estar duvidando de si mesma, você pode estar achando que está errando em tudo. Mas as sementes que você planta em oração, em amor, em presença, em sacrifício silencioso, essas sementes germinam. Na hora certa, na hora de Deus. E seus filhos vão se levantar. Agora chegamos. Esse é o momento que eu prometi desde o começo. O detalhe da história de Ana que quase ninguém percebe. Todo mundo foca no pedido de Ana. Todo mundo foca no filho que ela recebeu. Mas tem algo antes disso. Tem algo logo depois do choro, logo depois da oração silenciosa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Depois que Eli, o sacerdote, disse a ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste. O texto diz assim: então ela foi seu caminho, e comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo. Para um segundo. Lê de novo. O seu rosto não era mais o mesmo. Ela ainda não tinha o filho. O ventre dela ainda estava fechado. Não tinha nenhuma mudança visível na vida dela. Mas o rosto dela mudou. A maioria das pessoas acha que a virada acontece quando a resposta chega. Mas o texto diz que a virada aconteceu antes. A virada aconteceu no momento em que ela entregou. No momento em que ela derramou tudo diante de Deus e decidiu confiar. Antes de ver qualquer resultado,
antes de qualquer sinal, antes de qualquer confirmação. O rosto dela mudou, porque algo por dentro mudou. E isso é o que Deus oferece hoje para você. Não é a resolução imediata de tudo, é a paz que muda o rosto, a paz que vem antes da resposta. A paz que diz: eu ainda não tenho a resposta, mas eu sei em quem eu confiei. Essa paz não é fraqueza. Essa paz é força. É a força que a mulher do Provérbios 31 carrega no rosto quando se ri do dia de amanhã. Ela não se ri porque sabe o que vai acontecer. Ela se ri porque sabe em quem acredita. E você pode ter isso hoje, não amanhã. Hoje, no meio do que ainda não foi resolvido, no meio da dor que ainda não fechou, no meio da saudade que ainda aperta. Você pode ter o rosto de Ana depois do templo, o rosto de quem chorou tudo, de quem entregou tudo e saiu diferente. Eu quero honrar as mães aqui, todas as mães que acordam cedo e dormem tarde, as mães que trabalham fora e ainda chegam em casa para fazer tudo, as mães solos, que são pai e mãe ao mesmo tempo, as mães que estão criando filhos com necessidades especiais, as mães que perderam filhos e carregam esse peso que ninguém vê, as mães que lutam contra o vício, a depressão, o desemprego e ainda levantam todos os dias para cuidar, as mães que estão orando pelos filhos que se afastaram, as mães que ainda não desistiram do filho que parece perdido. Você não está sendo vista pelo mundo, mas você está sendo vista pelo céu. E eu quero honrar também quem perdeu a mãe, aquela dor do Dia das Mães quando a mãe não está mais aqui. Aquela data que todo mundo comemora e você sente uma falta que não tem palavras. Deus está com você nessa dor. Sua mãe cumpriu o propósito dela. E o amor que ela plantou em você não morreu com ela. Esse amor está vivo, está em você. E eu quero honrar quem teve uma relação difícil com a mãe, quem cresceu sem amor materno, quem foi ferido onde era para ser protegido. Isso é real, essa dor é real, e Deus não ignora isso. Ele é o Pai que completa o que faltou. Ele é o amor que preenche onde houve vazio. Ele conhece a sua história inteira. Para um segundo, respira fundo, fecha os olhos se você puder, e entra nessa oração comigo, porque essa oração é para você, exatamente para você. Pai, eu venho até Ti agora em nome de todas as mães que estão assistindo isso. Eu venho em nome daquelas que estão exaustas, que deram tudo o que tinham e ainda sentem que não foi suficiente. Diz a elas hoje que foi, que o amor delas foi visto, que o sacrifício silencioso delas foi registrado no céu, que cada oração sussurrada no quarto, cada lágrima derramada de madrugada, cada noite sem dormir cuidando de um filho doente, tu viste tudo, tu registraste tudo, e nada se perdeu. Pai, eu oro pelas mães que estão orando por filhos que se afastaram, pelos filhos que estão no caminho errado, pelos filhos que parece que não querem ser alcançados. Senhor, tu foste atrás da ovelha perdida. E o mesmo coração que foi atrás daquela ovelha está ouvindo a oração dessas mães agora. Não deixa o filho delas se perder. Faz o que só tu podes fazer. Pai, eu oro pelas mulheres que desejam ser mães e ainda estão esperando. Como Ana, elas choraram no templo. Como Ana, elas derramaram a alma diante de Ti. Senhor, Tu és o mesmo Deus que abriu o ventre de Ana. Tu és o mesmo Deus que não esquece. Tu és o mesmo Deus que conta os dias e sabe a hora certa. Faz o milagre que só Ti podes fazer e mesmo antes do milagre, muda o rosto delas. Dá a elas a paz que muda tudo por dentro antes que algo mude por fora. Pai, eu oro por quem perdeu a mãe, por quem vai passar por esse dia sentindo aquele vazio que não fecha. Abraça essa pessoa agora, com um abraço que só tu sabes dar. Faz ela sentir que o amor da mãe que foi, de alguma forma, ainda é real, que o amor não morre, que ele fica, que ele foi plantado fundo demais para simplesmente acabar.
E Pai, eu oro por quem foi ferido onde era para ser amado, por quem teve a infância que não merecia, por quem cresceu procurando o amor materno e não encontrou. Seu Pai que completa, seu amor que preenche. Mostra a essa pessoa hoje que a história dela não termina no que faltou, que ela pode receber cura, que ela pode ser inteira, que ela pode ser livre. Eu declaro sobre toda mãe que está ouvindo essa oração agora, que o Senhor te dê forças para o que está pela frente, que Ele te dê sabedoria para plantar certo, que Ele te dê paciência para esperar a colheita, que Ele te dê a paz de Ana depois do templo, o rosto que muda porque algo por dentro foi entregue. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou algo em você, eu preciso te pedir uma coisa. Digita amém nos comentários, só isso, porque às vezes é tudo que a alma precisa fazer, declarar que ainda acredita, que ainda confia, que mesmo no meio do que ainda não resolveu, ainda tem fé. Um amém é uma declaração de guerra contra o desespero. Digita aí, e se você conhece uma mãe que está cansada, compartilha esse vídeo com ela. Você pode não saber o quanto ela precisa ouvir isso hoje, mas Deus sabe, e foi por isso que você chegou até aqui. Não foi por acidente. Você está aqui porque Deus tem algo para te dizer nesse Dia das Mães. E a mensagem é essa: você foi vista, você foi ouvida, você não foi esquecida. Se inscreve no canal para receber mais vídeos assim toda semana. Deixa o like e cuida da sua mãe. Cuida com o amor que você ainda tem tempo de dar. Porque o dia que a gente mais se arrepende não é o dia que a gente fez demais, é o dia que a gente podia ter feito mais e não fez. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada mãe que assistiu até aqui, e até o próximo vídeo.